Vamos lá então, pessoal, vamos conversar um pouquinho no DH-PH, de homem para homem. Lembrando que esse tempo que nós estamos juntos aqui é um tempo de aprendizado mútuo, onde eu estou apto e quero aprender com você e também quero trazer alguns direcionamentos para você. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a leitura bíblica. Aqui em 1 Coríntios 16:13 diz assim, ó: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Essa é a tradução da NVI. Lá em 2 Timóteo 2,2 diz: E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui ao DH-PH, de homem para homem, onde nós vamos falar sobre temas ligados à hombridade, à masculinidade, à identidade do homem. E eu já quero começar falando sobre homens que parecem com Jesus. Mas antes disso, eu quero dar uma breve introdução aqui dentro do que Paulo escreve na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, verso 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Eu recebi e estou repassando a você, porque você é um homem fiel, você é um homem idôneo, você é um homem de coragem, você é um homem forte. E é por isso que nós estamos aqui. E graças a Deus que você é um homem. Então vamos lá. Homens que se parecem com Jesus. Muito mais importante que a maneira pela qual o mundo ao nosso redor ele possa descrever a masculinidade é como Deus o faz. Presta bem atenção. Talvez eu perguntei para você, talvez não, eu perguntei para você, o que é ser homem? E aí você me trouxe inúmeras as respostas. E não está errado. Mas ser homem é um pouco mais além. Deus define a verdadeira masculinidade na pessoa de Jesus. É lá que é classificado e definido um padrão do que é ser homem. Homens de verdade se parecem com Jesus. Homens de verdade se parecem com Jesus. Olha para a sua vida agora. A sua vida, o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, elas são parecidas com ações, comportamentos e atitudes de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou traindo a minha esposa. Jesus traiu a igreja? Sim ou não? Jesus adulterou a igreja? Sim ou não? Então a gente precisa trazer esse conceito do que é ser homem. Homem é ser parecido com Jesus, ou homens que se parecem com Jesus, homens de verdade se parecem com Jesus. Assim como um pai, tá? E aí eu acho que parte de vocês que estão aqui são pais, e assim como um pai, ele tem orgulho quando o seu filho vai bem em alguma prova, e ainda mais quando outras pessoas o imitam, Deus é glorificado em nós quando nós parecemos com o seu Filho unigênito, primogênito, Jesus, o Cristo. Então, o alvo da nossa vida, do nosso ministério, da nossa vocação, do nosso trabalho como igreja, é sermos e formarmos pessoas semelhantes a Jesus. Sermos a imagem e semelhantes a Cristo e formarmos pessoas semelhantes a Cristo, ou seja, fazer discípulos semelhantes a Cristo. Então o apóstolo Paulo afirma isso na sua carta aos Efésios, quando ele fala sobre a duração e o propósito dos dons espirituais concedidos à igreja. Está lá em Efésios 4:13. Até que todos, quem? Todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Então presta atenção, a perfeita varonilidade ela é identificada como o pleno conhecimento do Filho de Deus. A ideia aqui não é só de conhecimento intelectual, mas de conhecimento prático, pragmático. Então a medida da estatura da plenitude de Cristo significa que um homem de verdade, olha bem para mim, porque graças a Deus que você é um homem de coragem, um homem de compromisso. Porque
Um homem de verdade, ele se parece com Cristo. Ele se comporta como Cristo. Ele pensa como Cristo. Ele anda como Cristo. Ele procura ver como Cristo. Então, por causa disso, nós queremos investigar e compreender e aprender mais o que as Escrituras ensinam sobre os homens, né? A imagem de Jesus, sobre a perfeita varonilidade, para podermos sermos homens de verdade, homens estes que glorificam o Pai. Porque, infelizmente, até aqui, tranquilo o nosso bate-papo? Porque, infelizmente, há muita confusão. Tá? Tem muita confusão mesmo sobre os papéis do homem e os papéis da mulher no nosso dia a dia. Tem uma inversão de valores muito grande. Tem uma confusão muito grande aqui. Mas essa confusão, ela ocorre por quê? Porque nós nos distanciamos do fundamento, do princípio, da direção que foi pré-estabelecida desde a fundação do mundo. Então, nós percebemos uma inversão de papéis, uma inversão de valores no lar, na comunidade e também na igreja. Carta aos Romanos, do 1, 25 ao 27, e também lá em 1 Coríntios, do 6 ao 9, vai falar sobre isso. Então, com o feminismo desenfreado por um lado e o machismo egoísta por outro, tá? Eu tenho certeza que você não é machista, porque se você está aqui dentro dessa mentoria, é porque você entende os papéis e as funções do homem, né? Então, tudo isso tem contribuído para essa inversão de valores, essa inversão de papéis, esse conflito, essa confusão toda. Mas nós temos homens ausentes do lar e da igreja que procuram, acima de tudo, a própria felicidade. E isso está deturpando, matando a sua família. E temos mulheres libertas, né? Mas que se tornam escravas dos seus próprios desejos e também dos ídolos do seu coração. Se nós olharmos na primeira carta de Paulo a Timóteo 4, do 1 ao 5, e 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, nós vamos tomar conhecimento sobre isso. Eu acho que para facilitar, eu vou deixar essas descrições de leituras aqui abaixo para você poder fazê-la, tá bom? Então, nós cremos que a recuperação dos papéis, das funções bíblicas, tanto de homens quanto de mulheres, representará um salto grande em direção à restauração do lar, à restauração da família, à restauração da igreja e à restauração da sociedade. Também nós entendemos que homens criados por Deus, tá? Para serem líderes, para serem governantes amorosos, constituem o primeiro passo nesse resgate de valores bíblicos e fundamentais. Então, ponto de partida para sermos homens segundo o coração de Deus é buscarmos na palavra dele, a vontade dele para nós. Porque é lá que é o manual do ser humano, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ele vai nos direcionar quanto a isso. Então, os estudos que nós vamos apresentar aqui, você já recebeu um primeiro estudo, ele resume alguns dos principais textos bíblicos que vai tratar sobre masculinidade, sobre ser homem, sobre hombridade, sobre função, sobre papéis, tá? Então, como nós veremos, o plano de Deus é que ele seja glorificado através da imagem de Cristo, que essa imagem seja reproduzida em nós, homens de verdade, que parecem cada vez mais com Jesus, que pensam, que olham, que sentem como Jesus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados. 1 Pedro, me parece que 2:21, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, para finalizar esse nosso bate-papo, eu quero deixar alguma coisa para você fazer, uma atividade aqui para você compartilhar comigo. Presta bem atenção, como todo mundo tende a definir um homem de verdade? Como que o mundo define um homem de verdade? Responde para mim, como que o mundo define um homem de verdade? Agora eu quero que você faça uma avaliação. Imagine, olhando para esse cenário de filmes, livros, propagandas e comentários que você já viu. Como que o mundo define um homem de verdade? Como que o mundo traz a definição do que é um homem de verdade?
E segunda pergunta para nós finalizarmos, quais são as evidências de hoje, seja no lar, na família, na igreja, na sociedade, de confusão sobre o significado de masculino e feminino? Quais as evidências dessa confusão dentro da igreja, dentro do lar, na comunidade, na sociedade, sobre esse significado do masculino e feminino? Ok? Para que a nossa videoaula não fique muito longa, eu vou parar ela por aqui e nós nos encontramos na próxima videoaula. Já leu o material? Eu mandei o material para você. Lembra? Mandei o material para você. Já leu o material? Segunda-feira, toda segunda-feira, nós vamos ter o nosso encontro. Segunda-feira, às 20 horas. Isso mesmo. Topa? Fechou? Combinado? Dentro do grupo fechado. Seja bem-vindo ao DHPH e graças a Deus que você é um homem lindão!